Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações continuamente, para que em todo momento vivamos uma vida que agrade ao Senhor e sob as suas asas, sob a sua proteção de bênçãos. Amados, hoje, segunda-feira, vamos continuar o nosso estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre o sacerdócio, se é da carne ou do espírito, né? Estudando essa diferença, essa dicotomia, né? Muito explorada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Explica muito isso, né? Que o sacerdócio da carne era o sacerdócio levítico, e o sacerdócio do Espírito, na Nova Aliança, é o sacerdócio onde Cristo é o sumo sacerdote, onde ele é o cabeça, onde tudo deve ser exemplificado nele, todo o comando está nele, e nós precisamos dele para toda e qualquer obra sacerdotal. Pois bem, vamos então aqui à primeira pergunta de hoje, na segunda-feira, que é a terceira pergunta da lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Por que na tipologia Melquisedeque era maior que Abraão? Por que aqui no capítulo 7 de Hebreus traz essa informação, esse destaque, né? Vamos ver. Hebreus 7, versículos 6 e 7 diz assim: mas aquele cuja genealogia não é contada, estamos falando aqui de Melquisedeque, né? Contexto. O texto anterior diz isso. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, não é contada entre os homens, nas escrituras. Esse Melquisedeque tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Claro, né? Sem contradição alguma. Primeiro, que ele está dizendo aqui que Melquisedeque recebeu o dízimo que Abraão tinha, né? Então, se Melquisedeque recebeu o dízimo que Abraão tinha, Abraão paga o dízimo. Então, aquele que recebe o dízimo é maior do que aquele que é devedor e paga, entre aspas, né? Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender essa linguagem, porque em algumas igrejas do tempo presente, eles não falam em pagar o dízimo, eles falam em devolver o dízimo, que é um termo muito bonito, né? Um termo muito... Porque nós damos a Deus aquilo que recebemos deles, né? Não tem nada de errado nisso. Mas, no sentido literal da letra, o termo fica mais apropriado pagar, porque dá a entender que é aquele que deve. Aquele que recebe, obviamente, é maior. É como se aquele que recebe fosse o credor e aquele que paga o devedor, né? Assim, numa linguagem bem superficial, numa linguagem do tipo, né? Porque o antítipo espiritual é muito superior a isso, obviamente. Mas é isso aí. Então, não só por isso, mas por quê? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 14, onde está toda essa história contada lá,
diz claramente que o Senhor manda Melquisedeque ao encontro de Abraão, e quando Melquisedeque encontra Abraão, Melquisedeque primeiro dá a Abraão pão, vinho, porque Abraão estava voltando de uma guerra contra 5 reis, né? Obviamente estava cansado, com fome, talvez, e provavelmente sim. Então ele dá a Melquisedeque pão e vinho. Olha, esses 2 elementos vão ser usados, né, inclusive por Cristo lá na ceia, como elementos da introdução às pessoas ao sacerdócio. Né? Muito bonito isso. E não só isso. Além de Melquisedeque dar pão e vinho, Melquisedeque também dá uma bênção a Abraão. Se Melquisedeque abençoa Abraão, obviamente Melquisedeque é maior, porque não há dádiva maior em todo o universo do que a bênção. A bênção é maior do que dinheiro, a bênção é maior do que saúde, até porque uma bênção que Deus dá pode contemplar tudo isso e muito mais, né? Então a bênção pode ser um discernimento espiritual, possa ser um regozijo, possa ser uma resposta que venha trazer ânimo, vigor, saúde e poder. A bênção pode ser um conhecimento que possa trazer prosperidade em todos os âmbitos da vida de alguém. Então a bênção é muito maior. Então, se Melquisedeque tem em si o poder que Deus lhe deu, uma autoridade que Deus lhe deu para abençoar alguém, claro que Melquisedeque é maior do que Abraão. Se Melquisedeque tem a bênção e Abraão não tem, e Abraão precisa dessa bênção, obviamente Melquisedeque é maior do que Abraão. Por isso que está sendo dito aqui, olha, não tem contradição nenhuma. E por que não tem contradição nenhuma? O menor é abençoado pelo maior. Então aqui o menor é Abraão, que é abençoado, e o maior é Melquisedeque, que o abençoa. Não tem contradição nenhuma aí. Por que é que Paulo está dizendo isso aos hebreus? Porque para os hebreus, quem era maior era Abraão. Porque Abraão é o pai da promessa. Não está escrito na Bíblia, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, que o Senhor fez alguma promessa a Melquisedeque. A promessa foi feita a Abraão. E o Senhor diz, olha Abraão, em ti, ou seja, dentro de você, está do seu DNA, eu vou tirar aquele que vai abençoar toda a família da terra. Em ti, abençoarei todas as famílias da terra. Estava em Abraão. Na sua descendência, o Senhor ia fazer isso. E isso aqui é tão belo para a gente compreender, inclusive, o plano da redenção, toda essa estrutura da nova aliança, tudo o que aconteceu no Novo Testamento, que era evangelho em rituais, evangelho se cumprindo em tipos na vida de algumas pessoas, né? Isso tudo é muito maravilhoso. Mas aqui, nesse contexto aqui de Hebreus capítulo 7, versículos 6 e 7, ele está dizendo que Melquisedeque, que era maior do que Abraão, Melquisedeque abençoou aquele que tinha uma promessa. O que Abraão tinha não era uma bênção, Abraão tinha uma promessa, e ele vivia em prol dessa promessa. Qual era a promessa que Abraão tinha? Que o Senhor lhe daria um filho, que o Senhor lhe daria uma descendência numerosa, incontável, semelhante às estrelas dos céus. Era isso que Abraão tinha de esperança dentro do seu coração. E agora ele recebe uma promessa, né? Então, como Melquisedeque é um tipo de Cristo, então Paulo está querendo dizer aqui para os hebreus que Jesus é muito maior do que Abraão. E aquele povo lá, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, se ficavam dizendo, Abraão é maior, Abraão, nós somos servos de Moisés, nosso pai Abraão, né? Não era isso que eles diziam direto, para dizer que eles eram privilegiados porque tinham a carne, eles eram descendência de Abraão. E aí chegou um ponto em que até Jesus Cristo chegou a falar para ele assim, olha, ei, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu sou antes de Abraão, eu sou maior do que Abraão. E então, Paulo está agora trazendo um argumento além da fala direta, suficiente, que Cristo já tinha dito, ele está trazendo agora uma argumentação teológica muito profunda, trazendo aqui uma interpretação espiritual baseada no tipo.
E aí na nova aliança nós vamos encontrar muito do tipo, porque tudo no Antigo Testamento, tanto as cerimônias, a vida das pessoas, tudo tem uma mensagem tipológica, como Paulo vai dizer, que eram sombras que apontavam então para algo espiritual muito profundo no futuro. Continuando, amados, vamos aqui então para a pergunta número 4, que diz assim: que diferença fundamental há entre Jesus e os levitas, que eram sacerdotes, né? Aqueles que... vamos falar aqui sobre o sacerdócio espiritual de Jesus e o sacerdócio carnal dos levitas, os filhos de Arão, os descendentes de Arão. Vamos falar assim para a linguagem ficar mais compreensível. Vamos aqui em Hebreus 7, versículo 8, que diz assim: e aqui certamente tomam dízimos, aqui, em que sentido? Aqui no planeta Terra, aqui nesse plano carnal, né? Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, homens que são mortais, pecadores mortais, Arão, seus filhos. Ali aonde? Né? Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ali onde? Ali, obviamente, na condição e no lugar onde Cristo se encontra hoje. Nessa tipologia espiritual, nesse âmbito espiritual. Inclusive, até muita gente usa esse verso, né? Parece que não leu direito, não entende direito. Diz assim, tá vendo? Olha, lá no Antigo Testamento dava o dízimo e hoje a gente tem que dar também. Mas da onde? Aqui se dava o dízimo a homens que morrem. A homens que morrem. Eram dados dízimo a quem? Aos sacerdotes. Mas ali aonde? Alguém tem condição de pegar uma nave espacial e deixar o dízimo para Jesus lá no santuário, nos céus? Se for pegar na letra morta? Então a gente tem que entender essa linguagem profunda aqui, mostrando que esse termo que ele usa ali, ele está falando numa dimensão espiritual. E se eu quiser entender que seja algum lugar, não é aqui na terra. Não é no âmbito carnal, não é no santuário lá em Jerusalém. Então, é muito importante que nós prestemos atenção ao texto com toda a dedicação para que nós entendamos a mensagem espiritual que está sendo transmitida aqui. Para que a gente não isole o texto de todo o contexto que está sendo tratado aqui. Ok? Então, ele diz bem claro, aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Aqui, neste plano, nesta terra, no ministério sacerdotal carnal né, que era a descendência do sacerdócio, era pela carne, né? Só quem podia ser sacerdote eram os filhos de Arão. Então aqui são homens que morrem. Agora, você perguntou assim, mas aqui porque aqui nesta terra até Jesus morreu. Então quando ele fala ali, não está falando aqui numa vida terrena, temporal, de homens que morrem. Agora ele vai partir para outro plano, para um outro nível, para uma outra dimensão, para uma outra compreensão a nível espiritual. Ali, porém, falando de Cristo, né? De quem se testifica que vive. Paulo está testificando em todas as suas cartas que Cristo ressuscitou e Cristo vive. O próprio Cristo, ele vai se apresentar a uma das 7 igrejas do livro do Apocalipse. Ele diz assim, olha, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Aquele que vive. E aquele que vive não é mais agora por um tempo que vai morrer, não. Aquele que vive, vive agora para todo sempre. Aquele que foi ressuscitado num corpo incorruptível e glorificado para nunca mais morrer. É desse contexto aqui que Paulo está falando. Ele continua, desde o versículo 1, fazendo não só a dicotomia que ele vem fazendo desde os capítulos anteriores, né? Mostrando a superioridade do sacerdócio na nova aliança, que é um sacerdócio espiritual, que não precisa mais de um templo físico, que não precisa mais de um cordeiro ser morto literalmente, que não precisa mais o homem levar agora o sacrifício de flor de efa de farinha, o sacrifício de elevação, de substituição, de oblação, né, pela culpa, não. Agora o sacrifício agora é vivo, santo, agradável. Está lá em Paulo também vai escrever lá em Romanos capítulo 12, né?
versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o homem hoje, ele não precisa mais matar um cordeiro. O sacrifício que ele faz parte da sua mente, num coração íntegro, num coração puro, reto, justo, andando 100% de acordo com a palavra de Deus, agradando ao Senhor em todas as suas atitudes, louvando ao Senhor com a sua boca e com as suas ações. Então, o homem santo, esse é o sacrifício que agrada ao Senhor, segundo o apóstolo Paulo lá. Não é mais agora aquele sacrifício do Antigo Testamento que alguém chegava lá porque cometeu um assassinato ou uma tentativa de assassinato contra alguém, vai lá sacrificar um cordeiro e ali na cabeça dele, ele estava pagando aquele débito com aquele cordeiro. Mas quando ele saía dali, a sua mente continuava com ódio daquela pessoa e se ele encontrasse aquela pessoa, ele acabava de matar. Então, esse sacrifício era imperfeito, ele não purificava. O próprio Paulo vai dizer que é impossível. No capítulo 10 ele vai dizer que a gente vai ler ainda, vai estudar com profundidade esse capítulo 10 de Hebreus aqui mais na frente. Ele vai dizer, é impossível que sangue de bode, de cordeiro, de carneiro, tire culpa de ninguém. Porque a culpa não é só uma atitude exterior. Deus não julga somente o homem interior, ele julga muito mais o homem interior. Ele julga muito mais a partir do espírito do que a partir da carne. Não é? Olha como isso é profundo. E essa beleza está sendo explorada o tempo todo por Cristo, por João, por Paulo, por Pedro, por Tiago, o tempo todo. O homem espiritual, que infelizmente a igreja do tempo presente quase não fala nisso, porque esse é um tema muito árido, esse é um tema que expulsa membro de igreja, porque os membros, a maioria são carnais, querem viver nesse mundo em busca de dinheiro, de fama, de glória. E então, pedir para que eles façam sacrifício, se tornem alguém santo, justo e puro, é pedir demais. É melhor que eles fiquem quietos na igreja, pagando o dízimo, a oferta lá, que o pastor acha muito bom isso, né? Infelizmente a igreja tem medo de pregar isso. Prega de forma muito suave, prega de forma muito poética, dando a entender às pessoas que isso é uma alternativa, você faz se você quiser, se você não quiser fazer também, você será salvo do mesmo jeito. Então, infelizmente, é o que nós temos visto hoje, mas essa é a beleza da nova aliança, essa é a beleza do Novo Testamento, essa é a beleza do verdadeiro Evangelho, que Cristo ensinou aos seus apóstolos, e os seus apóstolos estão passando para nós de uma forma muito bela. Não só nas histórias que é contada, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, mas também é explicado o tempo todo, de forma doutrinária, em recomendações, em cartas, né, em exortações, em repreensões, né, desses apóstolos que aprenderam com Cristo. Então, quando nós lemos aqui no versículo 4, claramente, né, que esses homens lá do passado, que tomavam o dízimo, morriam, ali é diferente. Ali, porém, quem testifica disso é aquele que vive. É aquele que vive. E aquele que vive, né, Jesus Cristo, é diferente. Espera que cada um de nós façamos esses sacrifícios no âmbito espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos cubra com as suas bênçãos e nos desperte para a verdade, para que nós sejamos assim como a palavra de Deus pede que nós sejamos.